7 características de falsos profetas, por Thomas Brooks. Satanás trabalha possível e principalmente por meio de falsos mestres, os quais são mensageiros e embaixadores para enganar, iludir e sempre destruir as preciosas almas dos homens. Atos 20, 28 ao 30, 2 Coríntios 11, 13 ao 15, Efésios 4, 14, 2 Timóteo 3, 4 ao 6, Tito 1, 11 ao 12, 2 Pedro 2, 18 a 19. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Jeremias 23, 13. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Miqueias 3, 5. Eles os seduzem e os desviam do caminho direito para atalhos e para os matagais de erro, blasfêmia e iniquidade, onde eles estão perdidos para sempre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Estes lambem e sugam o sangue das almas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Filipenses 3, 2. Estes beijam e matam, estes clamam, paz, paz, até que as almas sejam lançadas no fogo eterno e etc. Provérbios 7. Agora, a melhor forma de livrar pobres almas de serem iludidas e destruídas por estes mensageiros de Satanás é expô-los em suas nuances, de modo que, sendo conhecidos, as pobres almas possam evitá-los e fugir deles como do próprio inferno. Agora você pode conhecê-los pelas seguintes características. A primeira característica: os falsos mestres são bajuladores de homens. Gálatas 1:10, 1 Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Eles pregam mais para agradar ao ouvido do que para beneficiar o coração. Dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Isaías 30, 10. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Jeremias 5, 30, 31. Eles manejam as coisas sagradas, mas com sagacidade e galanteio, divertidamente, note-se, do que com temor e reverência. Falsos mestres são matadores de almas. Eles são como cirurgiões malignos, que esfacelam a ferida, mas nunca a curam. A adulação destruiu Acabe e Herodes, Nero e Alexandre. Os falsos mestres são os maiores abastecedores do inferno. Non acerba, sed blanda, não amarga, mas doce. Não palavras amargas, mas lisonjeiras são as que fazem todo o mal, disse Valeriano, o imperador romano. Tais mestres bajuladores são doces envenenadores de almas. Jeremias 23, 16 e 17. A segunda característica: os falsos mestres são notáveis em elencar sujeira, desprezo e opróbrio sobre as pessoas, nomes e méritos dos mais fiéis embaixadores de Cristo. Assim, Coré, Datã e Abirão acusaram Moisés e Arão de se elevarem sobre eles, tendo em vista que toda a congregação era santa. Números 16, 3. Vocês tomaram sobre si muito status, muito poder, muita honra, muita santidade, pois o que vocês são mais do que os outros, para que vocês se exaltam tanto. E dessa forma, os falsos profetas de Acabe contenderam com o bom Micaías, pagando com golpes por falta de melhores motivos. 1 Reis 22, 10 ao 26. Sim, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, teve o seu ministério atingido e sua reputação atacada por falsos mestres. Porque as suas cartas, eles dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. 2 Coríntios 10, 10. Eles mais o desprezaram do que o admiraram. Eles o viam como um ignorante, mais do que como um doutor.
E a mesma dura avaliação teve o nosso Senhor Jesus, da parte dos escribas e fariseus, os quais se esforçaram como pela vida para construir seu próprio crédito sobre as ruínas de sua reputação. E o diabo nunca dirigiu um tão grande empreendimento nesse sentido quanto nestes dias. Mateus 27:63. Oh, a sujeira, escória e desprezo que são lançados sobre aqueles de quem o mundo não é digno. Eu suponho que os falsos mestres não se importam com este dito de Agostinho. Quis volens detrahit feme, nolens adit mercedir mea. Aquele que voluntariamente menospreza o meu bom nome, involuntariamente acrescenta a minha recompensa. A terceira característica: os falsos mestres são ventres de invenções e visões de suas próprias mentes e corações. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14:14. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Não há multidões nessa nação cujas visões são apenas ilusões douradouras, vaidades mentirosas, fantasias de mentes doentias? Estes são os grandes ajudadores de Satanás, e a justiça divina os lançará no inferno, tal como fará os grandes malfeitores, se o médico de almas não impedir isto. A quarta característica: os falsos mestres facilmente passam por cima das coisas grandes e importantes, tanto da lei quanto do evangelho, e insistem nas coisas que são de menor urgência e relevância para as almas dos homens. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. 1 Timóteo 1:5-7. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23:2-3. Os falsos mestres são bons nos menores dos aspectos da lei, e tanto quanto negligentes nas maiores. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6:3-5. Se tais mestres não são sementes de hipocrisia, eu nada sei. Romanos 2:22. A terra geme por sustentá-los, e o inferno é o seu lugar. Mateus 24:32. A quinta característica: os falsos mestres encobrem e colorem seus princípios perigosos e almas impostoras com discursos muito injustos e pretensões plausíveis, com conceitos elevados e expressões douradouras. Muitos nestes dias são enfeitiçados e enganados, isto é, iluminação, revelação, deificação, triplicidade flamejante e etc. Como prostitutas, pintam seus rostos, cobrem e perfumam suas camas para melhor seduzir e enganar as almas simples. Gálatas 6:12, 2 Coríntios 11:13-15, Romanos 16:17-18, Mateus 16:6, 11, 12, 7, 15. Assim, os falsos mestres colocarão uma grande quantidade de pintura e enfeites sobre os seus mais perigosos princípios e blasfêmias, para que possam melhor enganar e iludir as pobres almas ignorantes. Eles sabem que o veneno adocicado desce suavemente. Eles embrulham suas perniciosas pílulas de matar almas em ouro.
A sexta característica: os falsos mestres esforçam-se mais para ganhar os homens para as suas opiniões do que para melhorá-los em suas conversações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Eles se ocupam mais sobre a mentalidade dos homens. Seu labor não é para melhorar os corações dos homens e endireitar as suas vidas. E nisto, eles são muito mais parecidos com o seu pai, o diabo, que não poupará esforços para ganhar os prosélitos. A sétima característica: os falsos mestres fazem negócio dos seus seguidores. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, 1-3. Eles buscam seus bens mais do que o seu bem, e preocupam-se mais com o serviço de si mesmos do que com a salvação de suas almas. Então, se eles podem ter os seus bens materiais, eles não se importam que Satanás tenha suas almas. Apocalipse 18, 11-13. Se eles puderem, no máximo, tomar a sua bolsa, eles seguirão adiante tais princípios como se fossem muito indulgentes com a carne. Os falsos mestres são os grandes adoradores do bezerro de ouro. Jeremias 6, 13. Agora, por meio dessas características, vocês podem conhecê-los e assim evitá-los e manter as suas almas fora das suas perigosas armadilhas, e que possam minhas orações encontrar-se com as suas diante do trono de graça.